segunda-feira bem animada, essa semana que está começando agora. Uma semana, né, cheia de projetos, né, Raquel? Cheia de coisas boas, desafios. Porque desafio faz parte da vida. O que seria uma vida sem desafio, né? Eu acho que seria uma vida bem sem graça. E é maravilhoso, né? Porque é com os desafios que a gente cresce, né? Maravilhoso. No final das contas, tá tudo certo. No fim das contas, tudo dá certo, porque a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Então, vamos lá. Então, às vezes, a gente começa uma semana não muito legal, mas se você crê que Deus, Ele falou na palavra dele que lá no final vai ser melhor, então é porque os desafios fazem parte da nossa vida, faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa jornada. Né, Raquel? Com certeza. E aí... Como é que foi sua semana? É para contar? Não. Deixa só conta as partes boas, né? Ó, a gente fez caminhada quantas vezes na semana? 3 vezes. 3 vezes na semana. Até as caminhadas diminuíram semana passada. As caminhadas, né, deu uma diminuída, porque é muita coisa acontecendo, né? Muita coisa. Mas 3 vezes na semana tá bom, né? Sim. Os médicos dizem que 3 vezes de exercício é suficiente. É o suficiente. Mas a gente gosta demais, né? Já tá precisando demais. Gente, olha, é muito interessante como a gente não sabe o como das coisas. Como é caminhando que se faz o caminho. Exatamente. Eu falo isso muito, né? Adoro aquela música dos Titãs falando que é caminhando que se faz o caminho. Sim. E são muitas surpresas, muitas questões que surgem. E se a gente não julgar que é bom ou que é ruim, a gente vai. A gente segue, né? A gente vai indo. Até porque, se a gente ficar preocupado muito com o que vai acontecer, em como as coisas vão acontecer, a gente perde a beleza do dia de hoje. Sim, a gente se bloqueia, a não gente faz se bloqueia nada, porque a paralisa. gente fica pensando em como, né? Nossa, como que eu vou realizar isso que eu tenho que fazer essa semana? Eu não sei quais são os seus desafios. Eu tenho certeza que você tem alguns, nós também temos. Mas o que eu posso fazer hoje, né? Qual que é a minha ação de hoje, para que o resultado lá do final, ele seja conforme aquilo que eu quero. Então, se a gente focar no hoje e fazer o que tem para fazer hoje, lógico, a gente faz projetos, mas qual que é a ação que eu preciso tomar hoje para que esse projeto lá na frente seja conforme aquilo que eu determinei? Exatamente. Então, a própria oração do Pai Nosso ensina, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é pra gente orar pelo pão, né? Isso aqui é metafórico, né? Lá da frente. É o de hoje. O pão nosso de cada dia me dê hoje. O que eu posso fazer hoje? Qual que é o desafio de hoje para eu encarar, né? E aí, como a gente sempre começa lendo uma palavra, né? Que é a nossa bússola dessa semana, eu vou ler um texto, não vou ler ele todo, até poderia ler porque só tem 14 versículos. Está em Ezequiel 37, né? Essa palavra veio forte no coração da Raquel. Sábado eu estava num retiro maravilhoso e foi muito profundo ouvir essa palavra sábado. Assim. Foi um mexer na minha alma. E aí eu perguntei para Maria, né? Maria, não tem invertido, mas ela ok. Falou, Ezequiel 1:37. Lá vai eu lá caçar Ezequiel 1:37, mas não tem 37, o versículo 37 vai até o 28. Eu falei, esse negócio ainda bem que vai até o 28. Se tivesse 37, a gente ia ler errado. Ela, não, amiga, eu falei assim, olha, a Bíblia não é uma só, minha filha, não tem esse negócio. Que Bíblia é essa? É engraçado, é porque a gente fica... É tão engraçado isso, né? Quando a gente fica centrado no conteúdo, eu não gravo. Eu tenho uma certa dificuldade em gravar números, né? Eu sou muito boa com fisionomias, mas com nomes eu tenho uma certa dificuldade. Eu vejo que... Mas isso prevalece na minha vida. E quando eu ouvi, eu fiquei presa no conteúdo. Na hora de escrever, eu falei, vai. Vamos lá. Aí eu peguei e falei, esse negócio deve ser o contrário. Deixa eu lá olhar. E era. É por isso que é bom ter amiga que entende. Né? Cada um na sua área. Cada um na sua área. Então, aqui em Ezequiel 37, muita gente conhece essa passagem, que ela é bem conhecida, que fala da visão que o profeta teve de um vale de ossos secos, né? Deus, ele quando ele quer falar com a gente, ele às vezes usa metáforas, né? Para ele trazer para a nossa vida realmente aquilo que ele quer falar, né? E Ezequiel 37, né, do verso 1 adiante, tá assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito. Olha para você ver, o Espírito de Deus o levou em espírito, né?
E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Presta atenção. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, vou repetir, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Que palavra forte, né, Raquel? É uma das coisas que mais me eu arrepio enquanto eu li. Por quê? É muito poderoso. É muito poderoso. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa palavra foi falar e fazer. Quantas vezes a gente fala e não faz. E não faz. Não acredita, nem acredita. E acreditar é uma parte da fé, né? Sim. A gente acha que a fé ela é só aquilo de confiar. O acreditar é também fazer. Claro. É ação. A gente precisa entender essa ação. Tem coisas que a nossa cabeça não imagina. Eu falo isso todos os dias para os meus clientes. Tem coisas que acontecem nesse mundo e a nossa cabeça nunca vai justificar, vai entender, vai compreender. Nunca é muito tempo, né? Mas é difícil de compreender. Porque se a gente for olhar aqui o contexto do texto, profeta, nossa, já imaginou? Primeiro, você está diante de um monte... Você já foi no cemitério onde fica a parte? É esquisito, né? Nossa, é cabeça, é ossos. Eu já fui, né? Já fui também. Então, imagina você chegar diante de um tanto de osso assim e começar a falar, né? Ó, junta carne, em nome do Senhor, volta o tendão. O povo vai achar que estava louco. Sim, com certeza. E quantas vezes na nossa vida, existem áreas da nossa vida que as pessoas olham e acham que a gente está ficando doido. Porque nosso projeto aqui mesmo, o nosso projeto do podcast, né, Raquel? É um projeto... Eu mesma. Eu mesma falava assim, meu Deus, será que pode sair uma coisa boa disso, né? E hoje nós estamos aqui, né? Precisa de ação. Precisa de uma ação. Para glorificar o nome do Senhor, que é Ele, o como é sempre dele, não é nosso. O nosso foi, a ideia veio dele, né? Em forma de uma ideia, de um pensamento, né? Mas tinha que ter ação, porque senão ia ficar sempre no campo das ideias, né? Ai, poderia, fazeria, sabe aquele negócio? Aí a Raquel, que é a Raquel, que é a fazedora, que é a executora, né? Perfil executor, glória a Deus pela sua vida. Pela sua e pela minha. Amém. Foi o casamento
perfeito, Tudo né? é complemento, né? A gente vai complementando, Sim. a gente sozinho não faz nada. Não. E essa passagem me mostra muito Sim, isso também, sim. né? Até para se refazer, renascer, Exatamente. vai precisar. Porque Deus queria mandar um recado para o povo de Israel, né? Mas precisou alguém ver uma ação e falar assim, e mesmo que simbólico, né? E ele ir profetizar. Será que todos iriam ouvir e acreditar? É exatamente isso, né? O padre Roger falou muito isso, vou honrar o nome dele aqui, porque foi uma fala dele, né? E ele falando o seguinte, quantas vezes Deus acredita na gente, Sempre. Ele sabe que a gente pode, mas a gente não dá o passo. Não dá o passo. E esse Se o profeta duvidasse, ele não teria vivido essa experiência. Exatamente a fala que ele usou, Maria. É viver as experiências, a gente precisa dar um passo de fé, um passo no acreditar. Sim. Por mais absurdo que aquilo pareça para nossa mente. Com certeza. Porque é absurdo, né? Absurdo. É absurdo você chegar diante de uma coisa que não tem jeito, todo mundo olha e fala, não tem jeito, não, Maria, isso aí acabou. Esquece, olha, pula pro outro. Mas dentro de você sente a voz de Deus falando, né? Vai, faz, pode ir, não se importa com como, porque eu é que vou fazer, eu é que vou dar vida, isso aí que tá morto. Né? Quando Jesus, né, ele chegou diante da sepultura de Lázaro, já tinha 4 dias. Essa é outra passagem que E você sabe por que foi no 4º dia que ele foi? Por quê? Porque os judeus, né, daquela época, eles acreditavam que quando a pessoa morria, o espírito dela ficava ali em volta, né, 3 dias. Aí Jesus vai e fala assim, deixa eu contrariar esse povo, porque você precisa ver que isso é Deus que está fazendo. É Deus que vai ressuscitar esse morto. Olha. E Jesus recebeu a notícia, ele ficou na dele. E aí os discípulos que estavam com ele falaram, mestre, Lázaro morreu, as meninas estão lá desesperadas. É só 3 dias, é só 3 dias. Calma, fica na sua. Jesus falou com eles, né? E ele falou, ai, meu Deus, esse mestre não está entendendo. O homem morreu. Eu sei, ele não está morto, né? Ele só dorme. Não se preocupa, não. E aí vem Jesus, né? Olha aquela cena, todo mundo desesperado. A Bíblia diz que Jesus chorou. Mas ele não chorou porque Lázaro estava morto. Ele chorou por causa da incredulidade do povo. Eles falaram assim, vocês não estão vendo que isso aqui é para manifestar a glória de Deus? E aí ele, né, pediu para tirar as pedras, falou, ó, arreda a pedra aí, arreda, viu, gente? Arreda é mineira. Tá na Bíblia, sabia? Arreda, depois eu vou achar e vou te mostrar. Arreda tá na Bíblia. Tinha mineiro lá na história, então. Jesus virou para eles e falou, olha, arreda a pedra daí. Eles foram lá, tiraram a pedra, ou seja, eles tiraram os impedimentos para o milagre acontecer, entendeu? Pega a sacada aí. E aí Jesus falou, Pai, eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. Primeiro ele agradeceu. Ele agradeceu porque Deus sempre ouvia ele. Então ele já estava dando uma chave ali pra gente. Agradecer antes do milagre. Agradecer. Profetizar é isso, sabia? Profetizar é uma maneira de agradecer. Falar, olha, eu sei que vai acontecer. Então eu já profetizo vida sobre esses ossos secos. Sobre esse emprego que não... sabe, que eu acho que está seco, sobre esse filho que eu acho que não tem mais jeito, sobre essa causa, esses documentos, tudo. Eu profetizo, eu agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. E aí Jesus vai e fala o quê? Lázaro, vem para fora. Gente, Lázaro já... Aí as irmãs dele falaram assim, mestre, mas ele já está fedendo. A coisa já estava perdida. Lázaro já tinha 4 dias. Na cabeça das pessoas. Na cabeça das pessoas já não tinha jeito mais. Aí o que vem? Imagina, o Espírito de Deus desce sobre Lázaro. E antes eles amarravam, né, em ataduras as pessoas. Sai aquele defunto lá, aquela múmia. E todo mundo, oh Senhor, glorificaram a Deus, né? Então, assim, ainda que aquilo que você ache não tem jeito, tem jeito. A palavra final é sempre dele. Ele é que tem o sim e o não. E quando ele te disser não, também é bênção. Porque ele tem algo melhor lá na frente. Então, Deus ele nunca desperdiça nada, Raquel. Eu gosto sempre de falar. Deus não desperdiça nada. O não dele pode ser o melhor sim da sua vida. Com certeza. E na semana está só começando. Eu não sei quais são os seus desafios essa semana. Eu sei os meus, né? Os nossos alguns, né, Raquel? Mas é profetizar desde já.
Tem pessoas que começam segunda-feira, ai, mais uma semana, ó céus, ó dia, ó vida. Mas sabe uma coisa que eu tenho observado muito, assim, né? Já observo há muitos anos e que cada vez fica mais forte, é porque a gente acha que o que o outro fala é mais forte do que aquilo que a gente sente. A gente acha que o que o outro fala determina mais a nossa vida do que aquilo que a gente percebe e intui. A gente ainda olha para o outro com uma força, né? Eu atendo, é o que eu mais atendo durante o dia, as pessoas falando assim: ah, eu preciso mudar o meu casamento, mas o outro não quer. Ah, eu preciso mudar a minha relação no trabalho, mas lá tem uma pessoa que implica comigo. Ok. Eu sei que não é fácil, mas é possível. A gente blindar aquela história, né? Se blindar e deixar aquilo ali meio que isolado, se a gente não tiver com uma força direcionada mental. Lá atrás, viviam-se guerras e disputas e lutas diárias físicas, né? Na espada, com escudo. Hoje, a guerra, a gente precisa entender, Maria, que a guerra ela é mental. Sim, é isso que eu ia falar aqui agora. Aonde a gente conecta com o outro. A Maria não entende. Ok, a Maria não entende, é o processo dela, é o momento dela. Qual a palavra, Senhor, que eu posso usar que vai clarear um pouco, que vai apoiar um pouco a Maria a compreender a nossa comunicação, não o que eu quero, mas a nossa comunicação. E a gente sabe disso, a gente tem feito esse movimento de uma forma muito bonita. Conecta, né? É como se você falasse algo, acendesse uma luz aqui e a gente vai juntando e vai casando aquelas ideias. Mas precisa de um tempo também. Sim. Às vezes a pra Maria maturar. às vezes a Maria não compreende aquilo que eu falo em uma semana, às vezes eu não compreendo o que a Maria fala com uma semana. Mas eu vou elaborando aquilo, porque nós duas temos uma característica muito legal, que é de querer aprender. Sim. E a gente não importa. A Raquel é terapeuta mentora, não pode aprender com a Maria. A Maria é mentora e terapeuta num monte de áreas que ela nem sabe ainda, tá, gente? Gente, ouvindo de uma mentora. Já tô deixando um spoiler aqui. Já é mentora e terapeuta num monte de área que ela nem sabe ainda. Mas a gente vai, e quando a gente vê essa igualdade, essa linha de desenvolvimento igual, a gente se coloca a serviço mesmo. Agora, quando eu acho que o que eu penso sobressai, tem que sobressair e é a única verdade, a gente está comprometendo e a gente está criando uma linha imaginária aí, mental com mental, que nos mantém aprisionados, que nos mantém conectados de uma forma que vira uma guerra. Vira uma guerra feia. Mental, que ninguém ganha. Mental e emocional. E o que é mental vai se tornar emocional, o que é emocional vai se tornar mental, dependendo do trabalho que a gente está desenvolvendo. E a gente precisa entender isso. Onde eu preciso cortar. Onde eu preciso parar e ouvir o outro e falar assim, não, deixa eu considerar isso, né? Exatamente. Pelo menos considera. Exatamente. E onde isso pode agregar na minha vida. E se não pode agregar, eu corto. Maria fica com o que é seu, eu fico com o que é meu. Qual que é o problema disso? Não é mais nem menos. A própria Maria, mãe de Jesus, né? Eu acho muito lindo quando ela fala assim, o texto diz assim, né? E Maria ouvia e guardava no coração. Quando ela foi falar para Jesus, né, que eles estavam num casamento, foi o primeiro milagre que Jesus realizou, foi num casamento, né? E ali, quando começou a faltar vinho, e ela ali, e ela chegou para Jesus e vendo aquele movimento, né? Nossa, acabou o vinho, meu Deus, que vergonha, né? O pessoal ali da casa, e ela chegou para o filho dela e falou, filho, acabou o vinho e tal, né? E ele falou assim, o que eu tenho com isso? Não chegou minha hora. Não chegou minha hora ainda. E aí ela guardou aquilo no coração dela, foi lá para os serviçais, né, da casa e falou assim, olha, façam tudo que ele mandar. Tá? Porque quando você cala e guarda no coração, você abaixou o ego, né? Exatamente. Você falou assim, pera lá, tem alguma coisa aqui que eu não sei, então deixa eu ficar quieta. Exatamente. E aí Jesus, né, a Bíblia diz que ele foi lá, mandou eles encherem quantas talhas, né, vasos que eles podiam de água, e ali foi feito o milagre, né? Ali começou realmente o ministério de Jesus naquele casamento, né? E ela sabia que mesmo ela como mãe, eu imagino que ela devia querer fazer alguma coisa.
E vários textos, várias passagens, a Bíblia diz que ela guardava no coração, sabe? E eu fico voltando a olhar para esse texto aqui, quando Ezequiel, eu não imagino que ele ouviu, Deus não desceu como algo, foi uma voz que ele ouviu no coração dele. A intuição, né? A intuição dele, ele ouviu. Imagina se ele fosse comentar isso com alguém. Vou ir ali naquele vale onde tem um monte de osso seco, sabe? Vou lhe profetizar que eles vão viver. A Bíblia diz que tinha até pó de tão seco que estava. Imagina quanto tempo aquilo estava lá. O primeiro chamado seria para um hospital psiquiátrico, parecia, né? Tá doido, ele ficou louco. Vou internar ele, que o negócio é brabo. É mental. Mas ele foi e ele ainda respondeu. Olha pra você ver, Deus perguntou ainda para ele. Respondeu, acaso poderão reviver estes ossos? Deus perguntou para ele, você acredita que isso aí pode reviver de novo? Mas ele foi muito sábio, né? Ele falou assim, olha, Senhor, tu o sabes. Então, o como é de quem? O como é sempre dele. É sempre dessa voz mais forte que tem dentro da gente, que ela às vezes contraria até aquilo que você está vendo à sua frente. Às vezes a gente não vê. E é muito Quantos sonhos, isso. Raquel, as pessoas a gente às vezes enterra por não saber como aquilo vai acontecer. Mas não dá um passo nessa fé, né? Quantas vezes eu fico pensando, dentro dos trabalhos que eu realizo, quantas vezes tem um desejo profundo no nosso coração e a nossa mente fica, não pode, você não dá conta, você não merece, você tá louca, né? E quando a gente se abre, olha, Deus, eu não sei. Não sei como vai acontecer. Mas é um desejo que está no meu coração, hoje um sonho. Hoje mesmo nós estamos aqui, gente. A nossa marketing não pôde vir hoje. Grace, você tá fazendo falta aqui. Mas a gente tá seguindo. Sim. Por quê? Qual vai ser o alcance dessa live de hoje? Quem é que hoje pode estar precisando ouvir essa palavra? Que às vezes a circunstância tá tão seca, tá tão sem vida, mas eu quero declarar para você, profetiza. Olha, sabe o que é profetizar? É escrever. Pega um caderno, igual eu tô ali, ó. Deve ter uns 50 cadernos ali, né, Raquel? Tem bastante. Gente, escreve aquilo que você quer ver. Não escreve aquilo que você tá vendo. Se a situação tá falando uma coisa, escreve o contrário, tá? Fala assim, olha, aquele sonho de conhecer tal país é impossível para mim. Escreve, eu conheço tal país a partir de hoje, né? Eu vou começar, já começa até a se preparar, sabe? Meio que na... Você sabe que quando eu comecei a minha ideia de vir para os Estados Unidos, lá vai eu com a ideia de novo. Você acredita que eu comprei uma mala? Intuitivamente eu comprei 2 malas. Olha só. Comprei uma azul e uma vermelha. Uma para mim e uma para o Ronaldo, meu filho, que foi quem veio comigo. Então, assim, não pensa como vai acontecer. Já dá um passo em direção àquilo acontecer. Se você não pode comprar uma mala, escreve a vida que você quer ter a partir de hoje, mas haja. O profetizar, para mim, tem muito a ver também, Maria, com o confrontar pensamentos, né? Então, um pensamento vira e fala assim, não, é impossível. Opa, realmente é impossível? Uhum. É 100% verdade que é impossível? Não. Então, o que é possível nesse momento eu fazer? Comprar 2 malas. Comprar 2 malas. Comprar 2 malas. Né? Colocar isso no papel, clarear a mente, ter uma visão mais clara quando a gente escreve. Sim. Ir lá e comprar 2 malas. É o que é possível agora. Sim. Mas confrontar pensamentos, pegar o pensamento, não descartá-lo, e colocar algo de positivo nele, algo de força, de fé. Sim, mesmo. Nele. Isso é a fé. Né? A esperança, eu escrevi esses dias no meu Instagram, e se esperança fosse o mesmo que fé? Porque as pessoas acham que esperança é esperar, não é esperar. É experienciar, é ter um pouco ali daquela experiência diferente. Quando eu tenho esperança, eu ponho algo novo dentro de mim, não é assim? Eu questiono de uma outra forma. Sim, e a Bíblia diz que a fé é a certeza, a convicção de fatos que eu ainda não vejo. Exatamente. Então se eu não ter estou... esperança nisso, né? Então, se eu não estou vendo, mas eu quero ver algo que queima no meu coração, talvez é trocar de emprego, talvez é começar a empreender, né? Porque a gente quer ativar o nosso potencial. E empreender
é a melhor maneira disso, né, Raquel? Sim, nós somos empreendedoras, né? E como? O nosso empreendimento, ele requer fé da nossa parte. Você sabe que é muito interessante todo esse assunto hoje, porque vai emendando uma coisa na Sim. outra, né? Esses dias me chamaram no Instagram algumas pessoas perguntando como eu vim para cá e como eu fiz o movimento. Sabe que eu não sei? E é mais ou menos assim. Eu só sei que eu cheguei aqui. As pessoas ficam assim, como é que você fez? Não sei como eu fiz. É porque, na verdade, a intuição é isso, né? Você vai dando seguindo, passos, vai seguindo a intuição. O meu livro vai sair em breve, então a gente vai saber tudo também. Aí. Então, o meu vai ser dessa grossura. Não, pensa, que escreve, ainda tem coisa para escrever. Tem dia que eu não consigo escrever, eu gravo áudio, ponho lá na pastinha para na hora que eu tiver disponível para escrever, né? Mas tá indo. Então, as coisas vão acontecendo, Maria. Vão acontecendo. Eu tive um chamado para estar aqui, né? Um chamado super importante, super valioso. E as coisas estão acontecendo. Agora, uma coisa é fato. Quando chega um pensamento assim, Raquel, você é louca. Você vai para a ONU na quinta-feira. Nossa! Você foi convidada para ir para a ONU. Não tinha falado aqui. Depois eu vou gravar, vou fazer um story só sobre essa aí da ONU. E aí, antes, né, eu falaria assim, eu não vou. Como? Não sei, não. Não sei. Nem sabia andar em Nova York, coitada. Fui sozinha pela primeira vez. E foi uma experiência super importante. Porque eu vi a presença de Deus ali também comigo, né? Claro, de tudo que eu acredito. Assim, a gente quer entregar para vocês, nessa manhã, isso. O nosso melhor. Essa palavra, né? De que possa encorajar a nossa semana, né? Tá só começando, é segunda-feira, né? Eu tenho certeza que a maioria de vocês tem grandes desafios. Mas anota essa palavra, Ezequiel 37, do 1 até o 14. Leia e medita nela, para ver o que Deus vai falar com você. Porque Ele vai falar com você. É o Espírito dele falando com você. Profetiza sobre aquilo que aparentemente não tem jeito. Profetiza e creia no seu coração, que não é na sua força, mas é na força dele, no como dele, e é ele que vai fazer. Você sabe, Maria, que na constelação familiar tem uma palavra que eu gosto muito, é interessante, né? Tem falas sistêmicas que o Bert Hellinger deixou prontas para a gente trabalhar, e uma delas é assim, chega. E para mim tem muito a ver com o profetizar, né? Sim. Chega. Sim. Chega desse tipo de pensamento limitador, desse pensamento que angustia, que minimiza a nossa vida. Chega de pensar da mesma forma que a gente pensou até ontem. Sim. Chega do medo do erro, do medo dos imprevistos. De ficar envergonhado. Ai, meu Deus, não podia ter acontecido. Claro que poderia e aconteceu. E a gente vai fazer um cortezinho depois na edição para ficar melhor. Mas olha, chega de se limitar por aquilo que a gente não sabe. Não é porque não sabe que não existe. Tem uma fala que eu uso muito também, né? Hoje eu tô cheia das falas. Vai lá. Que é assim... O que eu não sei, que eu não sei. O que eu não sei, que eu não sei ainda. Né? Eu não sabia que o telefone podia tocar no meio da live. Eu tirei as notificações, esqueci algumas. Algumas ficaram aí. Mas é um aprendizado, né? E é dentro do que eu não sei, que eu me torno mais humilde. Sim. E é na humildade, na perspectiva do que pode ser diferente, que a gente aprende. Raquel, e é tão interessante isso que depois que você vence um desafio, a gente olha para ele e fala, meu Deus, como é que eu deixei isso acabar com o meu dia, com a minha vida? Como que eu deixei? Né? E assim, é tão gostoso, a gente quando tá vivendo algo, você tá daquela adrenalina, né? Aquela coisa. Eu sei que tem situações muito, muito difíceis que a gente olha, sabe? Realmente, a gente não vê saída, sabe? Mas a melhor coisa a se fazer é confiar. Hoje. Confiar. Hoje eu tava ouvindo. E ter sempre alguém, né, para compartilhar, para ser esse suporte também. Nós somos anjo de uma asa só. Sim. Nós precisamos do outro para crescer e voar. Com certeza. Né? Não adianta, essa coisa de autossuficiência não existe. Não. Claro que tem uma parte que é nossa, mas um terapeuta, um mentor, pessoas que nos apoiam, nós aqui apoiando pessoas, isso tudo é necessário. Sim. Eu tenho pessoas que me apoiam. Sim. O David Leonardo, hoje, eu estava ouvindo um Reels dele, muito interessante, ele falando que
ele passou por muitos movimentos de escassez na vida. Né? A história dele é bem Mas linda. o mais gostoso, o melhor carro não é o carro que ele tem agora. Foi o primeiro carro que ele olhava da janela da casa dele com a esposa e falava assim, olha, esse foi o presente de Jesus pra gente, porque ele nunca imaginou ter o primeiro carro. Né? E me trouxe a reflexão assim, eu nunca imaginei um monte de coisas que aconteceram na minha vida. Os desafios estão nos bastidores, né? As redes sociais não mostram isso. Mas tudo, olhar para trás e ver as minhas conquistas, não só materiais, né? Mas as minhas conquistas internas, as minhas conquistas de pensamento, de sentimento, a estrutura que eu fui criando, os clientes que eu tenho e que prosperaram e que estão aí crescendo cada dia mais, os empresários que eu apoio. Olhar para isso me traz a sensação, eu estou no melhor caminho. Você está contribuindo com alguém. É o melhor caminho que eu podia escolher para minha vida. Né? Quando a gente olha lá para o primeiro carro, a gente olha e fala assim, poxa, eu fiz algo realmente que valeu a pena, porque a sensação, nós não estamos falando só do carro, nós estamos falando da sensação, né? Traz essa realização. E é isso que a gente busca no final das contas. Essa sensação de estou no caminho. Ser esse milagre na vida de alguém, né? E a gente vê que Deus andou com a gente nesses lugares de vales, de ossos, que a gente nem conhecia se passar, né? Nem imaginava passar. Nem imaginava. E ele estava com a gente. Sim, sempre. E é olhando para esses desafios que a gente vê a presença dele. Veja bem, a gente tem que tomar cuidado com uma crença, eu falo isso muito, de não criar desafios desnecessários para ver que Deus está com a gente. Porque a gente cria no inconsciente e mentalmente desafios desnecessários para mostrar que Deus está com a gente. Essa é uma coisa. Agora, os desafios que surgem e que ele coloca para nos forjar, a gente precisa olhar e ver a presença dele. São duas coisas muito distintas. Que eu vejo que as pessoas, muitas vezes, quando a gente se coloca no papel de vítima, salvador e agressor lá da codependência, que a gente já falou aqui também, a gente está estimulando isso. Então, temos que tomar cuidado com os pensamentos que estimulam. Mas que tem coisas que Deus manda confiando, vai lá, Raquel, que você dá conta, vai lá, Maria, que você dá conta. Né? Isso a gente vê depois que a gente passou e olha e fala assim, poxa, foi tão realizador aquilo. Mas você sabe, Raquel, que até as coisas que inconscientemente a gente faz, porque a gente estava, né, não estava ali consciente para fazer, Deus ele ainda vai lá e pega a gente e fala, sabe, filho, quando você fala, filho, não vai ali que você pode machucar. Aí a criança olha, na hora que a gente vira as costas, e machuca. O dedo na tomada. Aí vem com o cabelo tudo arrupiado, né? Que enfiou. Gente, o Ronaldo, meu filho, fazia cada coisa que eu falava, Jesus, é só o anjo da guarda dele, assim. Exatamente. Trabalha 36 horas, porque. Trabalhou, né? Trabalhou, porque, nossa, foi muita coisa que esse menino fazia, viu? Mas assim, a gente vai lá, a gente cuida. Mas às vezes, igual você falou, não tem necessidade. Não. Mas mesmo a gente indo lá e errando, ainda a mão dele está sobre nós. Talvez você tenha feito algum negócio, né? Aí eu voltando lá de novo, né? Que hoje você olha e fala assim, meu Deus, eu não podia ter feito aquilo. Ontem mesmo, a gente estava num almoço e a gente estava conversando com uma pessoa e ele falou assim, nossa, quanta coisa errada, quanto negócio, quanta parceria eu fiz. Mas hoje, se ele olhar para esse vale que está sequíssimo e profetizar, volta, a vida volta. Porque foi a palavra, é Deus que falou. Ainda que você tenha errado, ainda que você tenha andado com pessoas erradas, que te levaram para um caminho onde você teve que dar uma volta enorme. Olha, a palavra do Senhor, ela ainda é viva hoje. Eu não sei, não se prenda na culpa. Nossa, eu não podia ter feito isso. Ok, você fez. Você falou, você agiu, você, sei lá. Mas ainda a palavra vale hoje. Profetiza, né? Profetiza. Não se prenda na culpa, não se prenda no julgamento, na crítica, né? Crítica. Ok, foi, solta e vai para o próximo passo. Exatamente. Isso não é a partir dali. Né? Isso não é ser insensível, isso é ser uma pessoa que olha para o aprendizado, também não deixa o aprendizado passar, né? Desconsiderar. Deus, né? Eu sempre falo, Deus não desperdiça nada.
E quando a gente ele tem quer que nos aprender a abençoar. não desperdiçar as oportunidades que a gente tem, Ele, né, de olhar e avançar de ele verdade. transforma aquilo que era uma maldição em bênção. Tá na palavra dele. Mas nós continuamos presos na maldição, Sim. Muitas vezes, quando a gente está não tem preso no jeito passado. para mim. É o tipo de Tem. pensamento, E somente nós, somente eu, somente a Raquel, somente você pode dar esse passo. Sim. Porque quando Jesus ele falou do reino, gente, eu amo isso. Quando ele falou do reino de Deus, ele falou assim, as pessoas ficavam perguntando, né? Nossa, mas aonde que é o lugar que eu tenho que adorar? É lá no monte? Onde que é? Ele falou assim, olha, não é nem lá, nem cá, nem lá. Não é fora, é dentro. O reino de Deus, a Bíblia diz que ele não é comida e nem bebida, mas ele é paz e alegria no Espírito. Então esse reino, o reino de Deus, onde estão as infinitas possibilidades, é dentro. É seu, é um reino particular seu entre você e ele. E sabe o que eu vejo, Maria, assim, né? Uma das coisas que me chamaram muita atenção nesse retiro do final de semana foi que a gente precisa pegar a palavra que tem muito poder e cuidar das atitudes que a gente tem em cima dessas palavras. Porque às vezes a gente até sabe, mas as nossas atitudes são divergentes daquilo que a gente sabe. A gente sabe e faz aquilo que a gente não precisa fazer mais. Exato. Né? Por isso a gente precisa de uma mentora, entendeu? A gente precisa, eu também tenho mentor. Ela também tem, todo mentor tem um mentor, entendeu? Eu tenho 3 para variar. E isso é muito bacana, porque eu tinha muito preconceito com isso, né? Nossa, eu sou crente, crente não pode ter essas coisas, né? Crente não pode ter depressão. Gente, nós precisamos uns dos outros. Sim. Entendeu? Precisa ter alguém que vai clarear também isso que a gente, né, precisa enxergar. Às vezes está tão na sua frente e a gente não enxerga. Falando e se ouvindo que a gente clareia. Exatamente. É tão importante, né? Às vezes as pessoas falam comigo assim, ouço vídeo do YouTube o dia inteiro. Ok. Mas o que você fala para você a partir do vídeo do YouTube? Exatamente. Quais as falas que você tem? Ou tem alguém para te apoiar? A gente precisa entender, tem pessoas, Maria, muito resistentes, que pegam uma ideia e falam, é Deus que está falando comigo. Eu não duvido que seja Deus. Sim, ele usa tudo, né? Sim. Ele pode usar. Mas o outro lado fala também, Sim, tá? com certeza. Então tem coisa que a gente vê precisa claramente. Estar alinhado, né, com a nossa intuição, com aquilo que a gente está buscando. Sim, aí a gente precisa deixar realmente, eu falo isso com os meus clientes, gente. A gente precisa realmente deixar Deus falar. Sim. Deus não fala na hora que a gente quer. Não. Ele fala do jeito que ele precisa falar. Então, às vezes, a gente faz uma oração, uma meditação, mas a gente não entra em silêncio. Semana passada eu atendi uma cliente que eu falei isso com ela. Ela falou assim, fiz um propósito, estou em 10 dias, fez 10 dias de propósito com Deus, estava no 8º dia e chegou na sessão falando uma coisa absurda. Eu falei, gente, mas como assim, né? Fez propósito e estão me falando uma coisa dessa? Aí eu virei para ela e falei com ela assim, você já parou para ouvir Deus? Ela falou assim, Deus que falou. Eu falei, não, foi Deus. É isso que você está falando, foi Deus, não. Tá muito incongruente, tá destoando muito. Sim. Tava nítido. Aí ela falou, eu falei com ela assim, você fez um propósito de 10 dias com Deus, você tá tirando 10 minutos, pelo menos, todos os dias para ouvir Deus, certo? Ouvir em silêncio, não é ouvir do jeito que a gente quer ouvir, não é ouvir com o nosso ego, com a nossa mente que fica tagarelando. Ela, não, Raquel, não parei. Eu falei, como que você entra num propósito de jejum, num propósito de ouvir Deus e não para ouvir Deus? Não para para ouvir Deus. Como? Exatamente. Como assim? E aí ela me falou, a partir de hoje tem 2 dias do propósito, mas são os 2 dias que eu vou ouvir profundamente. E é isso. Sim, e é isso. A gente faz uma listinha das coisas que a gente quer, e aí a gente olha para o outro e vê do jeito que a gente quer ver. Mas a gente não parou para ouvir Deus dentro das características que Deus quer mostrar. Exato. E aquilo, é muito sério isso. E aquilo que ele fala está em acordo com a palavra dele. Semana passada a gente falou das obras da carne, que nós podemos trazer para ego, e as obras do Espírito, que é o Espírito Santo dentro de nós, que é a centelha divina, né? Que é aquela parte divina que há em nós. Então, a parte divina, ela sempre vai comunicar com aquilo que Deus espera. E a nossa carne? Então, tá tudo na Bíblia. É só ir lá. E a gente é bem diferente, né?
Só que as obras de um e as obras do outro. Só que como a gente não entende bem, a gente precisa do outro para estar ali nos apoiando. Né? É muito claro isso. Para mim, eu preciso, todo mundo precisa. Exatamente. A gente precisa estar alinhado com certeza. Isso. E tem coisa que não precisa nem ser religioso, né? Não. Porque, é igual eu te falei, não lembro em qual encontro que a gente falou dos livros, né? Boa parte, ou grande parte dos livros que a gente lê de autoajuda, né? Livros com N técnicas, gente, saiu daqui, ó. Saiu daqui, da palavra. Então, muito deles saíram daqui. Então, existe essa bússola dentro de nós, que todo ser humano tem, tá? Todo ser humano tem, que é só parar para ouvir um pouquinho. E a gente precisa ativar a bússola. A gente precisa, com toda certeza. Às vezes a bússola não está funcionando porque a gente não ativou ela ainda. Não ativou. Né? E qual que é a maneira de ativar? Ouvindo Deus. Tendo o seu momento de meditação. Gente, uma caminhada. Você sai para fazer uma caminhada e você sai ali vendo a natureza, respirando profundamente aquele ar. Gente, não tem como não se conectar. Olha, é uma das coisas que mais me trazem, assim, energia, insight. O podcast surgiu, a prática do podcast surgiu, a gente caminhando. Foi. Né? Então, assim, quantas coisas inovadoras, profundas, maravilhosas. Muitos projetos. Tem muita coisa em andamento. Exato, tem pessoas que no banho, né, tá tomando banho lá. Sou eu, né? Aquele banho. Sou eu. E sabe, vem insights, sabe? Deus fala, gente. Eu saio correndo do banho gravando tem que ficar lá, né? Eu fico gravando áudio, porque para escrever fica molhada a mão, né? Então eu saio gravando áudio. Eu lembrei disso, isso. Exatamente. Quem vê, gente, Deus fala, sabe? E essa é a palavra para nós dessa semana, sabe? Se a gente ficar só nessa aqui e ler cada versículo. Gente, são 14 versículos, mas dá assim uns 10 cadernos de coisas que você pode ter de insights para a sua realidade, não a realidade do outro, não, é a sua. Isso. Se você quer mudar algo lá fora, você precisa olhar para você. Não é isso, Raquel? Se tá incomodando é porque tá em mim. 4 dedos apontando, né? Então gente, deixa eu ver o que tá seco. Aponta pro outro, 4, qual área da minha vida que tá seca. Muitas vezes a pessoa, né, preocupa com a sequidão da pele, do cabelo. Mas tá tudo esquece bem. Dentro. Mas esquece daqui, ó. Não adianta enfeitar fora. Então, se dentro tá seco, né? Então, essa semana que fica essa reflexão, né, do que a gente está fazendo realmente, do que a gente se permite realmente, do que a gente está disponível para receber. Muitas pessoas falam em receber, mas não recebem a orientação de Deus, a palavra de Deus, no sentido que nós falamos aqui do ouvir Deus, né? Não recebe o apoio de pessoas, são anjos, somos anjos de uma asa só, precisamos sempre do outro para bater asas, né? Nós vamos precisar, até a gente conseguir realmente criar a nossa outra asa, a gente vai ter que bater asa junto, não adianta. E hoje em dia, né, tem mentores de todas as áreas, né? Tem mentores para academia, para alimentação, né? Terapia, mentores no trabalho. Eu sou uma mentora de finanças, né? Exatamente, eu na minha área mentorar pessoal, cada um nas finanças. Sistêmica, mentorando famílias. Então, é muito importante a gente entender que o mundo hoje oferece tudo que a gente precisa, mas a gente precisa se permitir receber e estar disponível para receber, inclusive a orientação de Deus, porque eu vejo muita gente interpretando aí um monte de coisa e não é a orientação de Deus. E não tem o outro lado orienta também, a gente cuidar, infelizmente, de Deus. Né? Jesus, né, foi tentado no deserto, 40 dias com a palavra. Exatamente. Nós vamos encerrando então, amiga. No próximo podcast a gente fala sobre as tentações. E a gente conta com vocês, com a presença de vocês, com o carinho de vocês. Obrigada, gente. E expandir tudo isso que a gente está fazendo, que é do nosso coração, com certeza. Obrigada, Raquel. Uma ótima semana, amiga. Mais um podcast. Ótima semana para nós. Obrigada, gente, por ter ouvido a gente até aqui. Espero que essa palavra fale profundamente ao seu coração, que o Senhor possa, assim, trazer mesmo vida nessa área que você está precisando, onde está seco, que Ele possa restaurar e soprar o Espírito dele e dar muitos frutos para a glória dele. Que assim seja. Boa semana, beijo, gente. Beijo, até o próximo. Ai, foi ótimo. Eu fui muito edificada.